A mansão Pinewood havia finalmente escolhido sua rainha. E Clara, com o coração agora um trono de gelo e mármore, aceitou a coroa. Não com relutância, mas com uma convicção gélida que me arrepiou a alma. O véu que a cegava, que a mantinha presa à mortalidade, caiu. E com ele, a última gota de humanidade em suas veias. O que restou foi algo mais antigo, mais faminto, mais conectado. O despertar estava completo. E a casa? A casa nunca esteve tão viva. Nunca esteve tão sedenta. O corpo inerte de seu marido jazia no chão, não mais que uma oferta fria sobre o altar profano da mansão. Não havia luto em Clara, nem uma lágrima, apenas a quietude perturbadora da satisfação. Clara caminhava pelos corredores, não mais como uma intrusa aterrorizada, acossada por fantasmas, mas como a proprietária de um reino sombrio. Cada passo carregando um peso de autoridade que antes era impensável para ela. Os rangidos da madeira, antes sons de pavor e desespero, agora eram canções de boas-vindas. Melodias antigas que pareciam vibrar em seu próprio ser. O cheiro de mofo e decomposição, antes nauseante, tornou-se um perfume familiar. A fragrância de seu novo lar, de sua nova essência. Suas mãos, antes trêmulas pela incerteza e pela dor, agora acariciavam as paredes frias da mansão, com uma posse quase carnal, sentindo as veias antigas da casa pulsarem sob seus dedos. Ela sentia a memória de cada vida perdida ali, cada segredo enterrado sob os séculos de poeira e silêncio. Cada ato de desespero ecoando em sua mente. Eles eram dela agora, parte dela. E ela, de uma forma que desafiava a compreensão humana, era parte deles. Uma simbiose macabra. A mansão começou a se abrir para ela de maneiras que nenhum mortal jamais compreendera, indo além das visões e dos sonhos. Não mais apenas ecos visuais, mas experiências táteis, cheiros que só ela podia distinguir e sons que só ela podia ouvir em sua plenitude, como se fossem sussurros de almas antigas que agora a reconheciam. Clara adentrou em salas que antes estavam hermeticamente trancadas, suas portas maciças se abrindo com um gemido convidativo e submisso, revelando séculos de abandono e mistério. Em uma delas, o antigo salão de bailes. As cortinas pesadas e rasgadas dançavam com uma brisa fantasma, que não vinha de nenhuma janela aberta, mas de dentro da própria casa. No centro do salão, uma névoa escura e densa começou a se formar, girando lentamente sobre o assoalho empoeirado, convidativa. De dentro dela, os sussurros não eram mais fragmentados. Eram vozes que chamavam seu nome, ecoando com uma melodia profunda, mas também com uma promessa inebriante de poder e de revelação. Não era medo que Clara sentia, era um chamado. E Clara, eu a observava, e com uma admiração gélida, ela estava pronta para atender. Não como uma súdita, mas como uma mestra recém-coroada. Diante do chamado da névoa, como Clara responderá? Entregar-se ao chamado, buscando a imersão total? Vá para o minuto 5:15. Analisar a névoa com cautela, procurando entender sua natureza antes de agir. Vá para o minuto
6:36. Clara não hesitou. Seu novo instinto de rainha, sua conexão inata com Pinewood, a impulsionou para dentro da névoa, com uma entrega quase cerimonial. Ela fechou os olhos, inspirando o ar denso e antigo do salão, permitindo que a energia fria e pulsante da névoa a envolvesse completamente. Não houve resistência, apenas uma aceitação profunda e imediata. Ela sentiu a mansão respirar com ela. Através dela, seus próprios pulmões se expandindo com o ar mofado e antigo da casa. Memórias antigas, não as dela, mas da própria Pinewood inundaram sua mente com uma clareza vívida. Sacrifícios esquecidos em tempos remotos. Pactos quebrados que condenaram gerações à linhagem de sangue que selava o destino da casa a um ciclo eterno de desgraça. Em seu interior, uma fornalha gélida se acendeu, queimando qualquer resquício de dúvida ou medo. Pule para o minuto 8:06. Clara, agora mestra de Pinewood, não era mais a impulsiva vítima de antes. Ela se aproximou da névoa com uma cautela metódica, seus olhos fixos e analisando cada movimento, cada pulsação dos sussurros. Ela estendeu a mão lentamente, não para se render, mas para testar a substância, a essência daquele fenômeno. Sentiu a energia da mansão através da névoa, discernindo as camadas de memória e poder ali contidas. Era uma sinfonia, sim, mas com dissonâncias que revelavam segredos. Ela percebeu que a névoa era um portal, uma manifestação condensada das almas e dos pactos da casa. A compreensão não veio como uma inundação, mas como uma revelação fria e calculada, pedaço por pedaço. Ela compreendeu que o véu de mentiras não cobria apenas seu passado, mas a própria natureza da mansão, revelando a ela como manipulá-lo. Só então, com o conhecimento em mãos, ela permitiu-se ser envolvida. A névoa a envolveu completamente, seja por entrega ou por domínio. Um símbolo, o mesmo que vira em seus pesadelos. No diário e no corpo do marido, surgiu na palma de sua mão esquerda, brilhando como uma luz vermelha escura, pulsando como um coração recém-arrancado. Não era um símbolo de terror para ela agora, mas de união, de um casamento profano com a própria mansão Pinewood. Uma aliança que transcendia a vida e a morte, o tempo e o espaço, a dor e o luto que a acompanhavam desde a perda de seu filho, que a dilaceravam por dentro, se dissiparam como fumaça. Não foram curados, mas transformados em uma fonte imensa de poder frio e implacável. O véu de mentiras que cobria seu próprio passado se rasgou completamente, não apenas revelando a traição de seu marido, mas expondo a Clara a sua própria conexão ancestral com a linhagem de Pinewood, um sacrifício antigo que a ligava à mansão de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Ela não era uma mera vítima presa por seus grilhões. Ela era a herdeira de um legado sombrio, talvez o catalisador final de algo que esperava por milênios para ser despertado.
Clara não sentiu remorso, apenas o poder fluindo por cada fibra de seu ser, um fogo gélido em suas veias, que a consumia e a fortalecia ao mesmo tempo. O chão do salão rachou sob seus pés. As paredes vibraram com a energia liberada. E a mansão a aceitou plenamente, não como prisioneira, mas como sua própria voz, sua própria mão, sua própria vontade. Um novo legado de horror, agora sob o comando dela, estava pronto para ser escrito. O primeiro comando de uma rainha, simples, direto. A mansão ansiava por um propósito, uma diretriz para a sua fome ancestral. E Clara o forneceu com uma clareza arrepiante. Ela caminhou para a antiga galeria, um corredor onde antigos objetos da família Pinewood estavam expostos em redomas de vidro empoeiradas. Ela parou diante de um antigo relicário que continha um broche de família, um objeto que ela reconheceu de uma fotografia antiga dos fundadores da mansão. Aqueles que a condenaram. Seus olhos, que eram antes os de uma mulher marcada pela dor e pela inocência perdida, agora carregavam o peso de séculos de segredos. Um olhar que via através do tempo e da carne. Ela não buscava mais vingança apenas pelo filho ou pela traição de seu marido. Agora a busca era por um legado, um novo alvo. Aqueles que ousaram se opor à mansão ou que tentaram fugir de seu destino. E eu, o narrador, a observei, não mais como uma entidade separada, mas como parte de seu desígnio sombrio, um registrador de sua nova era. Eu sempre estive em Pinewood. A mansão se tornara seu corpo, seus sussurros, seu pensamento. E seus alvos agora eram os dela. Ela sentiu a presença de uma nova alma se aproximando de Pinewood. Uma presença que a casa não havia escolhido, mas que seria atraída, fatalmente, por sua nova rainha. Como uma mariposa para a chama. Um elo antigo, talvez o primeiro de muitos, estava prestes a ser testado. Clara sentiu a ligação. Uma nova presa. Um novo jogo. A era da vítima havia terminado. A era da caçadora estava apenas começando. E o novo alvo de Pinewood, uma alma incauta e curiosa, estava a caminho, sem saber que estava se dirigindo para seu próprio final. A dança do terror mal havia começado. E a música? A música era regida por Clara. A rainha desperta e a mansão Pinewood aguarda sua nova presa. O jogo mudou e o terror está apenas começando a encontrar seu verdadeiro lar. Seja bem-vindo à nova era. A história de Pinewood e de Clara continua no episódio 7.